Eu falei um pouco mais disso no vídeo passado, mas eu queria aprofundar um pouco mais nesse vídeo aqui para vocês e ensinar você a começar a usar essa estratégia aqui para momentos que você estiver ansioso ou estiver com uma emoção muito intensa, muito forte, ou algo aconteceu ali e tá te atrapalhando no seu dia a dia de fazer alguma coisa. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio aqui e veja se faz sentido para você. Uma das coisas que a gente ensina o paciente dentro da terapia cognitiva comportamental é do paciente começar a identificar os seus pensamentos. Eu sei que para eu conseguir explicar isso, eu teria que explicar algumas outras coisas antes, mas eu quero que você foque só nisso daqui que eu tenho para te falar. Quando você tá, por exemplo, numa situação que você tá se sentindo ansioso, você não sabe por que você tá se sentindo daquele jeito, mas por algum motivo você paralisa, você não consegue mais fazer o que você estava fazendo antes. E em muitos momentos, o que é que costuma acontecer? A pessoa, ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, ela nem sabe que ela está sentindo aquilo por ser algo tão natural no dia a dia dela, e ela não se dá conta que aquilo está atrapalhando ela fazer as coisas dela. Então, por exemplo, eu tava esses dias viajando com meu namorado e a gente tava voltando no carro. E aí ele falou: sempre que eu viajo à noite eu fico me sentindo ansioso. E aí eu perguntei: é porque tu lembra daquela viagem que a gente fez quando a gente não sabia se a gente estava no caminho certo e meio que a gente pensava que a gente estava perdido, mas a gente continuou seguindo, né, ali o caminho do mapa e chegamos em casa, deu tudo certo. Mas de alguma forma ele estava sentindo ansiedade por estar viajando à noite. Então ele associou as duas coisas, viajar à noite com ansiedade. E aí eu perguntei para ele se era isso e ele disse que sim, porque naquela vez a gente tinha viajado e ele tinha se sentido um pouco ansioso. E aí eu comecei a falar com ele para ele tentar racionalizar o que é que ele estava sentindo de fato. E é justamente isso. Quando você estiver passando por uma situação que você está sentindo ansiedade, por exemplo, tenta entender o que é que você está sentindo naquele momento. Tá, eu tô sentindo o meu coração batendo forte, eu tô me sentindo trêmula, tenta parar mesmo e racionalizar. E aí eu quero que você faça algo que é muito recorrente na terapia e a gente ensina aos pacientes, que é a identificação de pensamentos. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles estão atrelados, associados, e é um sistema que se retroalimenta. À medida que a gente sente, a gente pensa, à medida que a gente pensa, a gente sente. Então, muitas vezes, quando você sente algo, é porque você pensou alguma coisa antes. Então, o que é que você pensou antes de estar sentindo isso? Tenta voltar na situação ou dentro da situação ali, você para um pouco e pensa: o que é que eu estava pensando que me fez sentir dessa forma? Ah, eu estava pensando que é porque na última vez que eu fiz isso, eu não consegui e aí foi péssimo para mim, como, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade. E aí eu não consegui apresentar, foi péssimo para mim, as pessoas riram de mim, foi extremamente horrível e humilhante para mim naquele momento. E ok, você parou para pensar, você viu que aconteceu com você, mas que tal você mostrar para você mesmo que é possível sim você fazer diferente agora? Não é porque aconteceu já uma vez que aquela situação ela vai se repetir, concorda comigo? Então, que tal você mostrar para o seu cérebro, para você mesmo, que você pode ir lá fazer, você pode apresentar. E quando você conseguir apresentar, der tudo certo, você vai ver, poxa, é verdade, era só eu ter tentado. E aí quando você tenta e você faz aquilo, você tá mostrando para você e deixando mais uma evidência de que você consegue fazer. Então, quando você se deparar com essa situação novamente, você vai lembrar, eu tenho essa evidência aqui que confirma que eu consigo fazer. Embora você tenha outras evidências que te mostrem o contrário, que mostrem que você errou, que as pessoas riram de você e etc. Mas você tem evidências boas, positivas sobre aquilo. Então, você começa a, quando acontecer situações assim parecidas,
você começa a saber lidar melhor com aquilo. Então você, provavelmente, quando tiver um outro trabalho para apresentar, você pode até sentir ansiedade. Mas aí você vai parar e pensar, o que é que eu estava pensando nesse momento que eu senti ansiedade? E vai começar a racionalizar isso, tá? As pessoas riram de mim e tudo mais, mas o que de pior pode acontecer se as pessoas rirem de mim de novo? Eu acho que só me sentir um pouco mais envergonhada, triste, eu posso querer chorar na hora, mas o que de pior pode acontecer se você começar a chorar lá na hora e ficar triste? Não sei. Então, tá vendo que quando a gente começa a racionalizar alguma coisa e tornar aquele pensamento, né? Será que esse pensamento eu tô querendo catastrofizar demais ou eu tô querendo levar ele pro lado mais realista? Então, às vezes a gente tá com aqueles pensamentos ali, todos eles causando ansiedade na gente, mas não necessariamente aquilo que a gente tá pensando vai acontecer. Então, começa a observar isso. Isso vale tanto para ansiedade quanto para sentimentos mais difíceis que você venha a sentir e que estão aí te paralisando, tá? Isso é uma das estratégias, uma das formas de ajudar os meus pacientes dentro da terapia. E se você tá passando por alguma situação ou precisa de uma ajuda psicológica, eu vou deixar aqui o link da lista de agendamento para terapia comigo, tá? Esse atendimento é feito tanto online quanto presencial aqui na cidade onde eu moro, mas aqui embaixo tem todas as informações para você entrar em contato e ter uma vida mais leve e mais feliz, tá? Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!